ao patrimônio público, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Desapropriação, então, é um ato imperativo, via de regra, um ato, então, unilateral. Só o Estado se manifesta. Quando o Estado tem interesse em determinado bem, ele pode desapropriá-lo. E pode recair tanto sobre bens imóveis, como sobre bens móveis. Pode recair, inclusive, sobre bens semoventes. Quais seriam estes, os semoventes? Os bens semoventes são os animais. Olha o poder da desapropriação. Ela pode, inclusive, recair sobre bens semoventes, móveis e imóveis. Ou seja, não tem limites para a desapropriação. Havendo a necessidade pública, pode o Estado aplicar este instituto do direito com tranquilidade. Professor, qual é o próximo passo dentro da desapropriação? Dentro da desapropriação, é importante destacar que a regra da desapropriação é ser indenizada previamente e de maneira justa. Além disso, pagando em dinheiro. O Estado tem interesse na propriedade privada, mas não pode, vamos imaginar, não pode desrespeitar o direito individual. Vamos imaginar a situação. Vamos pensar na propriedade residencial. Uma família morando numa casa. Pode o Estado pegar essa família, arrancar a família de dentro dessa casa e não dar nada em troca? Não dar dinheiro para essa família comprar uma outra residência em outro local? Você já imaginou uma situação dessa? Vai despejar uma família e deixá-la no olho da rua ao relento? Não, isso não pode acontecer. Por isso a legislação protege isso. Diz o seguinte, que a desapropriação ela só pode ser efetivada se for indenizado o proprietário desapropriado de maneira prévia e justa. O que significa prévia e justa? Prévia, antes de transferir a propriedade ao patrimônio público. Justa, valor exato de mercado, ou seja, quanto essa propriedade vale hoje. Não estou falando que é o que está escrito no IPTU, porque às vezes o que está escrito no IPTU não é a realidade do imóvel. É o que ela vale, e isso pode o particular fazer prova disso. Se ele provar que vale mais, ele ganha lá na frente numa ação judicial. Mas o Estado está obrigado a pagar de maneira justa. Professor, tem exceção dessa regra? Claro que tem. No direito é assim, não é matemática. No direito, toda regra tem a sua exceção. Qual é a exceção com relação à desapropriação? Às vezes, gente, a indenização não será prévia. Justa é indiscutível, sempre será. Mas às vezes ela não será prévia e às vezes não será também em dinheiro. A exceção é essa. A indenização às vezes não será prévia e também não será em dinheiro. Quando isso acontece? Acontece quando o imóvel, seja ele urbano ou seja ele rural, não atender à função social. Como assim função social, professor? Gente, o imóvel urbano, ele tem o dever de atender à função social. Nós estamos num centro urbano com uma população grande, via de regra. Nestes centros urbanos com uma população grande, uma população considerável, precisa ter imóveis que vão atender a população, vão ser usados, vão ser aproveitados. Então, imóvel em zona urbana com população relevante precisa ser construído, precisa ser utilizado e não pode ser subutilizado. Então, gente, ele precisa ter uma utilização e uma edificação. Se ele tiver, ele atende à função social. A mesma coisa acontece na propriedade rural, e isso nós já estamos carecas de ver. Olha só,
propriedade rural que não atende à função social, esse termo até bem conhecido, latifúndio improdutivo. O que acontece com ele? O latifúndio improdutivo ele vai ser distribuído para as pessoas que estão precisando plantar na terra. Portanto, propriedade rural que não cultiva, propriedade rural que não tem, não cuida de animais, que não se presta para produzir bens para a coletividade, ela não está atendendo à função social. Por isso, será punida com a desapropriação sanção. A desapropriação sanção de imóvel urbano é indenizada, mas com títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos. Vou repetir isso porque é importante. O imóvel urbano que não atende à função social é punido com desapropriação sanção. Desapropriação sanção é indenizável com títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos. Já a propriedade rural, o latifúndio improdutivo, que não atende à função social, também é punido com desapropriação sanção. Ele é indenizável com títulos da dívida agrária, resgatáveis em 20 anos. Vou repetir esse último trecho. O imóvel rural que não produz, que não atende à função social, também é punido com títulos da dívida, com desapropriação sanção, indenizável com títulos da dívida agrária, resgatáveis em 20 anos. Ótimo, professor. Falamos da desapropriação, agora vamos entrar na requisição administrativa. O que é a requisição administrativa? A requisição administrativa nada mais é do que a utilização de bens ou serviços privados para atender necessidades públicas urgentes. Vou dar um grande exemplo que nós estamos vivenciando nestes momentos. O Rio Grande do Sul sofrendo com a chuva, sofrendo com o sem-teto, sofrendo com as pessoas desabrigadas. O Estado vai deixar estas pessoas morrerem nas ruas? Claro que não. Vai ocupar os bens públicos. Mas e se os bens públicos forem insuficientes? O que o Estado fará? Aí o Estado não tem outra opção. Vai ter que se utilizar de bens privados. A mesma coisa acontece com imóvel ou com bens móveis. Se precisar do trator para limpar a cidade depois da sujeira das enchentes, vai usar o trator privado e depois indeniza. A indenização é sempre posterior e somente acontece se causar danos. Se não causar danos, não precisa indenizar. Esta é o que, professor? A requisição administrativa. Mudamos para outra modalidade de intervenção. Vamos falar um pouquinho da servidão administrativa. Professor, servidão administrativa é o que, professor? Servidão administrativa é um ônus real incidente na propriedade privada. Quando você fala em ônus real, professor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que gruda na coisa. Ônus real gruda na coisa, não na pessoa. Gruda no bem. Se for um imóvel, gruda no bem. Gruda no bem e faz o que com o bem, professor? Fica lá, cravado no bem a servidão administrativa. Então, se for um imóvel, vai grudar onde? Na matrícula do bem. Assim, mudando propriedade, continua a servidão grudada no bem. Falecendo o dono, continua a servidão grudada no bem. Vai para o herdeiro, continua a servidão grudada no bem. O herdeiro vende, continua a servidão grudada no bem. Então, é uma obrigação que gruda na coisa. Esta é a servidão administrativa. E o que ela faz, professor? Ela permite que o Estado preste determinados serviços públicos. Por exemplo, uma propriedade que precisa obrigatoriamente passar a rede de energia elétrica para abastecer a cidade. Vai fazer o quê? Uma servidão para a passagem dos fios de alta tensão. É isso que faz na propriedade. Garante a passagem dos fios. Só que o proprietário,